o trabalho do Fórum Novos Desafios, coordenado pelo Pedro Noves. É uma plataforma de reflexão aberta a todos os cidadãos, independentemente de serem militantes ou não do Partido Socialista. Ela é aberta à participação de todos os cidadãos e tem como principal objetivo isso mesmo, o apelo à participação para a discussão daquilo que é o nosso futuro coletivo comum. Registar também por isso e agradecer a presença de todos vós que, mais uma vez, encheram praticamente esta sala, encheram não apenas com a vossa presença, mas com aquilo que importa sublinhar, que foi com a vossa participação. Hoje, acho que estivemos aqui a fazer Europa. No Dia da Europa, acho que fizemos aqui um bocadinho daquilo que está ao nosso alcance, que é disputar a discussão da própria Europa, é fazer Europa. Uma Europa, e hoje que é um dia histórico, porque comemoramos mais o aniversário daquilo que é o projeto europeu, uma história que é uma história de paz e de progresso social. Portanto, desde a sua fundação, que a história da Europa tem sido construída à volta, em primeiro lugar, numa história de paz, apaziguar uma Europa muito ferida no pós-Segunda Guerra Mundial, e uma Europa que tem, após esse apaziguamento e controlar aquilo que era a produção do carvão, do aço, que era necessário ao armamento, que depois evoluiu também para o controle da produção de energia atómica, tem gradualmente intensificado as suas relações comerciais, implementou o seu mercado comum, tem hoje uma união económica e monetária e, portanto, também deve ser motivo daqui de registro daquilo que foi construído pelos povos europeus que voluntariamente se associaram e, de facto, no plano mundial, esta é uma história única e é uma história feliz, sendo este o espaço a nível universal de maior paz e de maior progresso social. Um segundo ponto, para sublinhar aquilo que também já aqui foi dito, brilhantemente dito pelo António Gameiro, e muitos aqui já corroboraram, é que estamos hoje confrontados com um problema de competitividade da Europa em relação aos Estados Unidos, em relação ao Japão, que foram sempre os tradicionais competidores económicos e comerciais do espaço europeu, mas de igual modo com novos atores, como já foi aqui focado, os países do BRIC, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, que são hoje novos atores económicos, novos atores comerciais, economias emergentes a crescerem bastante e que não têm este pesado modelo social europeu de que todos nós nos orgulhamos e que queremos continuar a aprofundar, mas também a torná-lo sustentável. Portanto, hoje o grande desafio da Europa é manter e, se possível, aprofundar o atual modelo social europeu, portanto, o conjunto de direitos, de regalias sociais que todos nós usufruímos, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à reforma, o direito a uma pensão de invalidez, portanto, no conjunto mais vasto de instrumentos de política social, a Europa é o espaço mais avançado no mundo a esse nível, em competição com outros blocos regionais que não têm o mesmo tipo de proteção social e que são economias que estão a crescer a um ritmo bastante grande e com preços bastante competitivos. E foi esse tema que nos trouxe hoje aqui. A Europa 2020 resume-se, como disse o António Gameiro, como é que vamos pegar nos problemas que temos, fazer aqui um update da estratégia de Lisboa, que foi brilhantemente conduzida, mas não teve resultados esperados, chegados a 2010, como é que vamos, na próxima década, em que áreas vamos apostar para tornar a Europa mais competitiva. E a Europa, na comparação com os outros blocos regionais, com os outros países que há pouco referi, tem identificado três grandes problemas. Uma baixa de qualificação de recursos humanos em relação aos seus principais competidores, Estados Unidos, Japão e Índia, um baixo investimento em investigação e desenvolvimento e com as implicações que isso tem nas políticas de inovação comparativamente àqueles que são os seus grandes concorrentes,
e um problema, se não o mais grave, um dos mais graves, uma forte dependência energética. A Europa hoje importa mais do que 50%, mais de 50% da energia que necessita. E sobre isto, como disse há pouco o António Gameiro, a Europa definiu estes 3 objetivos: o crescimento verde, o crescimento inteligente e o crescimento incluso. Eu não vou aprofundar isto porque já foi brilhantemente aprofundado pelo António Gameiro, mas de facto têm que ser estas as 3 grandes metas para uma Europa mais competitiva e com isso poder fazer face aos enormes desafios que hoje se confrontam. Como também disse aqui o António Gameiro, acho que estamos confrontados com uma Europa que cresceu bastante, um gigante económico que neste momento corre o risco de deixar de o ser, face aos seus concorrentes, mas que permanece ainda como um anão político. E o anão político tem a ver, de facto, com esta incapacidade de definir uma política externa comum, uma política de defesa comum, e uma ferida que também foi aberta do ponto de vista político dentro da União, com estes episódios que temos vivido nos últimos tempos, de uma profunda falta de solidariedade, onde hoje, mais do que nos últimos tempos, pela tal falta de liderança à volta de um projeto europeu para onde é que queremos caminhar, existem 3 blocos cada vez mais evidente: o dos países periféricos, o dos países da Europa do Norte com o ex-franco-alemão a comandar e o grupo dos países que vieram do ex-bloco da União Soviética. Portanto, começam a ser evidentes 3 grupos dentro da União Europeia, algo que aqui há uns anos não era assim tão visível para nós cidadãos. E é aqui que eu termino. Acho que a grande conclusão daquilo que também chegamos é que, para além de todas estas medidas económico-financeiras que são necessárias consertar no contexto da União Europeia, falta construir aquilo que será o laço mais importante, o laço mais forte, o laço que nos pode unir, que é a Europa dos cidadãos. Se essa Europa dos cidadãos estivesse, de facto, completamente sólida, perfeitamente sólida, essa consciência da Europa dos cidadãos, estou convencido que esta divisão, esta existência destes blocos regionais estaria muito mais diluída. A Portugal, e este também era o tema que era aqui proposto, o papel de Portugal no contexto europeu, eu não posso estar mais de acordo com aquilo que foi aqui dito. Portugal terá um papel mais preponderante na Europa, mais forte na Europa, quanto maior for a sua ligação aos países de língua oficial portuguesa, portanto, aos nossos PALOP. A nossa afirmação na Europa passa muito por essa ligação. Hoje vivemos num mundo que é muito relacional, basta vermos a questão das redes sociais, o mundo hoje é muito relacional e Portugal, desse ponto de vista, pela sua história, por aquilo que somos, pela nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros povos e com povos de culturas diferentes, historicamente, somos um povo aberto, fomos o povo que deu novos mundos ao mundo, somos um povo que tem o Presidente da Comissão Europeia, tem o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, estamos no Conselho de Segurança da ONU, temos portugueses em lugares de destaque em muitas organizações internacionais e acho que isso provém muito do nosso lado relacional num mundo cada vez mais relacional, onde isso é valorizado. E, portanto, acho que o papel de Portugal na Europa aprofunda-se muito por aí. Nós que somos um país periférico em relação ao contexto europeu, com o que isso traz de prejuízo em relação a esta ideia da Europa, como dizia o António Gameiro, a Europa, para nós até há pouco tempo, resumia-se quase ao envelope financeiro ao passarmos a fronteira e não temos que mostrar o nosso passaporte. Hoje, acho que estamos a criar uma nova geração de cidadãos com a consciência da Europa e acho que uma medida que este Governo tomou, que foi a introdução do inglês no primeiro ciclo, ajuda sobejamente a esbater essa diferença, a esbater a diferença da língua, a barreira da língua, os programas Erasmus, a interação que cada vez existe mais entre escolas, universidades
e escolas e universidades europeias, estamos a criar uma primeira geração, porventura, de gente que no futuro pode ser trabalhadora e olha para o mercado do trabalho não apenas em Portugal, mas na Europa. Acho que como país temos muito a ganhar com isso, com esses processos de europeização das nossas camadas mais jovens. Elas tragam para cá o know-how e as experiências em gestão e em organização. Temos ainda muito a aprender em relação aos nossos parceiros, mas com esta consciência. Portugal tem muito para dar ao projeto europeu, naquilo que ele, num dos 3 vetores que é uma Europa mais verde. Portugal, como já aqui foi dito, é um modelo no seio da Europa, no que diz respeito às energias renováveis, às energias limpas, às energias alternativas. Mas gostava de terminar mesmo dizendo que a Europa dos cidadãos depende de nós, porventura, deste tipo de pequenas intervenções, aqui com 30, 40 pessoas, a aprofundarmos estes temas e, mais uma vez, reiterar o agradecimento ao António Gameiro, sempre disponível para vir ao cartaz tratar destas questões. Já é a segunda vez que veio ao cartaz falar da Europa e, como não há 2 sem 3, esperamos tê-lo cá no próximo ano e eleito deputado, mais uma vez, a falar de um tema da atualidade da Europa. Muito obrigado.